Gente, então, hoje eu ia trazer para vocês um estudo, né, de Juízes, o início do estudo de Juízes. Na hora que eu fui fazer meu devocional para pedir ao Senhor, né, que Ele me capacitasse para estar trazendo o estudo, eu ouvi o Espírito me pedindo para ministrar uma palavra. Uma palavra que eu, inclusive, já ministrei aqui nessa célula, mas já faz um bom tempo, deve fazer mais ou menos uns 2 anos, 3 anos, mais ou menos. E eu acredito que é o que o Espírito Santo de Deus quer comunicar com a gente agora, nesse tempo, né? Então, eu não poderia vir e trazer um estudo de juízes, sendo que o Senhor quer comunicar algo diferente para nós. E aí, eu queria que você, né, sem mais delongas aí, abre a sua Bíblia no livro de Tiago, nós vamos ler do 13 ao 18. Gente, uma coisa, essa palavra não foi uma palavra que Deus me deu, tá? Eu estava vivendo uma situação difícil num relacionamento, numa amizade, mais precisamente numa amizade, e o Senhor me conduziu a ouvir essa ministração. Então, eu anotei tudo, foi para mim primeiro, não tinha intenção de ministrar, mas aí eu estou ministrando ela para vocês, tá? É uma ministração do pastor Cote, tá bom? Vamos lá. Abre comigo Tiago 3, do 13 ao 18. Tiago 3, nós vamos ler do 13 ao 18. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Vou fazer uma pequena oração aqui. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra, poderosa e suficiente para ministrar todo e qualquer coração humano nessa terra. Tudo nesse universo e que existe, Senhor, fora dele, dentro dele, abaixo dele, se submete à tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, nós convidamos o teu Santo Espírito para ministrar os nossos corações hoje aqui. O Senhor tem liberdade no nosso meio, Paizinho. Em nome de Jesus, que de uma maneira prática nós venhamos compreender, que o teu Espírito possa trazer à nossa memória todas as pessoas que nós precisamos aplicar essa palavra, porque o tema é como curar os relacionamentos. Então, Senhor, nós te pedimos que o teu Santo Espírito, que é um Deus imbatível, traga ao nosso coração todo o caminho a ser percorrido para que nós realmente vivamos em sabedoria, alegremos o teu coração e curemos, Senhor, os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. O tema. Ai, que benção! Uma maravilha, né? Vai ser uma cortação na hora lá no YouTube, que é só por Deus. Gente, glória a Deus. O tema de hoje é um tema extremamente é, pontual, né? Um tema que eu acho que todo mundo, todo cristão, não cristão, deveria ouvir. Porque, no fim das contas, se a gente for pensar, né, no sentido da vida, da nossa vida, o sentido da nossa vida está muito mais relacionado, né? Não está relacionado a conquistas e coisas. Gira em torno de relacionamentos. Hoje, quando a gente vê o problema do mundo, nós não vamos ver problema, é insuficiência de recurso, é ausência de conhecimento, não. Não é nada disso. O maior problema da humanidade sempre foi, sempre vai ser envolvendo os próprios relacionamentos. E por que o relacionamento é algo assim tão vital, essencial para o ser humano?
Porque, na verdade, né, esse é o DNA de Deus. Deus, que é plural, né? Lá no começo, lá em Gênesis, que a gente já leu várias vezes, né? A palavra fala, e disse Deus, Elohim, né? Deuses ali na hora que você translitera, que significa Deus Pai, Deus Filho e Espírito. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, assim, o Senhor faz o ser humano a imagem e semelhança dele, do Pai, do Filho e do Espírito, dessa trindade que para a gente muitas vezes é um mistério, mas não tem como a gente desassociar um Deus de relacionamento, porque os três são três únicos, mas juntos eles são também um e eles relacionam-se entre si, então está no DNA, na essência do próprio Deus a questão de relacionamento. E hoje, né, eu quero trazer para vocês um, um caminho de uma forma prática. Como que a gente cura relacionamentos? Se nós formos analisar a nossa vida, nós vamos ver que situações, muitas vezes, acontecimentos, tragédias, né? Você perder um emprego, você falir, situações assim nos abalam. Mas se você for olhar bem para a sua vida, aquilo que mais te desestabiliza, aquilo que mais te desestrutura, realmente está relacionada a problema com outro, um problema de relacionamento. Isso é o que desestabiliza a gente, que mexe com as nossas estruturas. Então, hoje, eu quero trazer esse tema porque não existe nada mais desafiador para a gente, né, como ser humano, do que conviver de maneira pacífica, como a palavra está pedindo aqui, com pessoas tão diferentes de nós. E a diversidade, gente, está em Deus. Nós vemos um Deus que ama a diversidade. Ele fez inúmeras coisas únicas e podem até ter alguma ser parecido com alguma coisa, um animal parecido com o outro, mas são únicos. Tudo que Deus faz é de uma forma única e diferente. E não é porque é diferente que é problema, não, pelo contrário, nós temos esse desafio e é isso que torna a vida mais incrível, esse desafio de conviver com pessoas que pensam diferente, pessoas que têm gostos diferentes, culturas diferentes, e a gente ser essa pessoa que se adapta, que consegue realmente se relacionar, ter uma relação saudável com alguém diferente de nós. E aí, a gente, eu acredito, né, vocês, tanto vocês quanto eu, a gente, com certeza, a gente podia considerar assim, né, que existem pessoas que são encantadoras, né? Pessoas que você conhece que são encantadoras, mas existem também pessoas que são muito difíceis. Pelo menos do nosso ponto de vista, é difícil de lidar. Existem pessoas que são inspiradoras, pessoas que você fala, puxa vida, nossa, é uma inspiração para você, é uma inspiração para mim, né? Mas existem pessoas irritantes que, meu Deus, se você não vigiar, você perde a paz ali, convivendo com aquela pessoa. Existem pessoas fascinantes, existem pessoas frustrantes, né? Existem pessoas facilitadoras, pessoas que você conhece, que você convive, que facilitam a sua vida, te ajudam a avançar, te ajudam a romper. São pessoas que te ajudam, que estão ali facilitando, facilitam a sua vida. Mas existem pessoas que dificultam a sua vida, dificultam a nossa vida, né? Inclusive, o pastor pode falar, são pessoas que é o princípio das dores, as dores de parto, a própria tribulação, tudo junto. Porque faz isso, dá um chacoalho na gente. Parece que a gente tá sempre. Fala, meu Deus do céu, que prova, que lixa de Deus. E aí, só que a palavra está dizendo aqui que o que tem que reger os nossos relacionamentos é a paz. É a paz. A paz, né, é que deve reger os relacionamentos, diz isso no versículo 18. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. E aí, né, no versículo 13 vai dizer assim: quem dentre vós é sábio e tem um verdadeiro entendimento? Então, como que a gente pode alcançar uma sabedoria para ter relacionamentos saudáveis? Como
que a gente alcança essa sabedoria de Deus? Porque nós vimos aqui que existe uma que é maligna, demoníaca. No 15 está dizendo, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mostra características de uma sabedoria que é demoníaca, que não vem de Deus, né? Então, a primeira coisa que Tiago está dizendo, ele falou, quem dentre vós é sábio e entendido? A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma grande diferença, uma grande distância entre conhecimento e sabedoria, né? A Camila já, inclusive, já pregou na célula a respeito disso, mas é muito importante a gente saber. O conhecimento é a informação. E conhecimento, entendimento e sabedoria. O conhecimento é a informação. O entendimento é o raciocínio a respeito da informação. É o caminho que aquela informação percorre, como aquela informação se desenvolve. Mas a sabedoria é você pegar tudo isso e aplicar na vida da maneira correta, na maneira que Deus estabeleceu, na maneira que Deus desejou. Então, nós precisamos da ajuda do Senhor para ter essa sabedoria. E aí, o que nós vemos hoje é muita informação, né? A síndrome aí da obesidade da cabeça, é informação, enxurradas e enxurradas de informações, mas pessoas com coração raquítico, sem sabedoria nenhuma para lidar com os conflitos da vida. Pessoas que sabem muito, mas na primeira discussão, no primeiro conflito, espana, né? É engraçado, eu estava nessa ministração, ele cita, inclusive, não sei se vocês vão lembrar, o coach Bueno, que era aquele profissional, ele era coach, nossa, ele era conhecido por moldar o corpo dos famosos, ele era o coach da Pugliese, do André Marques, até do Kaká, do jogador Kaká, que fala dele. Gente estourando nos Estados Unidos, estourando uma carreira de sucesso mesmo. De repente, se suicida. Não sabe lidar com os dilemas da própria vida. Não sabe lidar com as lutas, com as dificuldades relacionais, de identidade. Então, isso é muito mais importante, né? A sabedoria é 1000 vezes mais importante que qualquer outra coisa do que você adquirir o conhecimento. Porque a Bíblia vai dizer, gente, que a sabedoria, na verdade, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Diz isso em 1 Coríntios 8:1. A chave da sabedoria, a sabedoria ela sempre produz humildade, mas o conhecimento ele produz orgulho, né? Quando você tem muita informação, quando você tem muito conhecimento, o foco da pessoa que tem conhecimento, embora ela repasse aquele conhecimento, o foco é sempre ela ser admirada, o foco é o umbigo dela, né? O foco é ela mesma. Mas uma pessoa que tem sabedoria, o foco dela é o outro. O foco dela é informar para ajudar o outro no problema dela. Então, ela está aplicando uma informação para ajudar o outro. Ela não é egoísta, né? E aí, gente, nós vemos que a humildade, né? Aqui, o Tiago está falando, olha, alguém dentre vós é sábio e entendido, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. Então, a humildade vai adiante da sabedoria. E aí, né, Tiago, então, dá um diagnóstico aqui para a gente, de uma forma prática, como é, né, quais são as características de uma sabedoria demoníaca, onde você, muitas vezes, pode ser uma dessas características o problema entre os relacionamentos difíceis que você tem. Pode ser isso, alguma dessas características. Uma inveja, uma amargura, que é uma decepção, né? Uma ofensa, uma ambição egoísta, coisas que você acaba que, como que eu posso dizer? Você acaba ofuscando, você acaba deixando por baixo dos panos, não jogando verdade, e isso é demoníaco.
você mantém um relacionamento debaixo de uma falsidade. E toda vez que a gente, eu já falei isso 1000 vezes, toda vez que a gente quer ter uma vida saudável emocionalmente, saudável espiritualmente, nós precisamos percorrer o caminho da verdade. A verdade, ela sempre traz cura, por mais difícil que seja. Mas toda vez que a gente se afasta da verdade, a gente adoece. Adoece a alma, adoece espiritualmente. Então, né, muitos dos nossos relacionamentos podem estar adoecidos exatamente por conta dessas coisas que o Thiago está dizendo. Só que hoje eu não vou focar naquilo que é a sabedoria maligna. Eu quero focar na sabedoria divina, na sabedoria do alto. Quais as características dessa sabedoria do alto? Está no versículo 17. Para a gente curar os relacionamentos, nós precisamos ter sabedoria. E essa sabedoria tem que ser essa aqui que diz na palavra. Não é o que eu acho, o que você acha, é o que diz aqui. Olha, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas características aqui, tá bom? Como, então, nós vamos curar um relacionamento? Como a gente pode restaurar algo, né, que já está deteriorado, um terreno que já foi perdido, que Satanás já tomou conta de um jeito, mas aquele relacionamento é fundamental para a sua vida. Quando Deus me deu essa palavra, a pessoa que eu precisava, né, restaurar, o relacionamento que eu precisava restaurar, não era uma pessoa extremamente fundamental, mas era uma pessoa que me fazia falta. Era uma pessoa que eu amava e que me fazia falta. Era uma amiga que eu amava e que me fazia falta. Então, orando ao Senhor, como eu poderia restaurar aquilo, eu vim com veio essa ministração para mim. E aí, gente, a primeira coisa, então, é que a sabedoria, ela é pura. Quando a gente vai, né, nessa palavra do original do grego, porque está no Novo Testamento, e o Novo Testamento é todo em grego, vocês sabem disso, né? No hebraico é só o antigo. Essa expressão significa íntegro, honesto, dedicado, confiável. Então, para você ser puro, né, o Senhor está dizendo aqui para nós integridade. E é tão interessante que todas as vezes que aparece essa expressão na Bíblia, todas as vezes está relacionada diretamente ao caráter de Jesus, ao caráter do Messias. Então, o que que é, gente, né, uma pessoa sábia diante de Deus? A coisa mais básica é integridade. É aquela pessoa que não se corrompe, que não se vende, que não negocia os seus valores, aquilo que ela aprendeu em Deus. Né? Provérbios 23 vai dizer: compra a verdade, não a vendas. Por quê? Porque a integridade, ela restaura muitas coisas. Como ela abrange a honestidade, né? O fato de você falar a verdade, ela é diferencial no relacionamento. Então, quando você fica camuflando a verdade ali naquele relacionamento que já está destruído, quando você evita de falar o que você pensa, ou por orgulho, ou por mágoa, ou porque você realmente tem vergonha, não consegue, né? Toda vez que você está ocultando alguma coisa, infelizmente vai ser impossível o Espírito Santo de Deus agir de uma forma poderosa naquele lugar. Porque o Espírito age em acordo com a verdade, e a palavra de Deus é a verdade, né? Se você, por exemplo, a honestidade, gente, o falar a verdade, o ser honesto com os outros, abre portas em muitas coisas, muitos relacionamentos, até no trabalho mesmo, né? Você é melhor, melhor propaganda que existe. Né? Não tem preço a honestidade. A honestidade não tem preço. A pessoa pode ser maravilhosa com você. Se ela for desonesta, desmorona, né? Então, muitas vezes, gente, nos conflitos, ou de casamento, de amizade, de relacionamento, ou qualquer outro tipo de relacionamento, quando você coloca, né, diante daquela situação, a sua boa fé,
Você, com toda a integridade que você tem, você fala a verdade, você demonstra realmente a sua intenção naquilo, o Espírito consegue agir. Ele consegue desmanchar as fortalezas, ele consegue tirar os grilhões, ele consegue liberar o coração da pessoa. Quando tem verdade, gente, tudo de Satanás rui. Quando você tem quando a intenção do seu coração, que você está emanando ali naquele momento, por mais difícil que seja, ela é pautada na verdade, você está vomitando ali, você está falando para a pessoa, pode ser a pior coisa. Gente, nós vemos, por exemplo, assim, situações em casamentos de adultério. Enquanto a pessoa está lá mentindo, 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 parece que algo não rompe no mundo espiritual. Algo fica bloqueado, fica preso, porque aquilo ainda é uma carta na manga de Satanás. Mas às vezes, quando aquela pessoa toma uma coragem e com todo arrependimento, com toda aquilo, ela sabe que ela precisa falar a verdade, ela fala: bom, é tudo ou nada, pelo menos eu vou ser honesta. Pelo menos eu não vou negociar a verdade, a luz de Cristo que há em mim. E ela põe para fora e ela fala e ela confessa e mostra a intenção dela realmente de resolver as coisas, mostra a boa intenção dela de querer restaurar as coisas, de arrependimento. Gente, não tem como o Espírito Santo de Deus não agir. O Espírito se move, o Espírito faz, porque tem verdade. Aquela situação dificílima, ela é revertida. Mas se a gente teima, né? Se a gente teima em manter uma aparência, se a gente teima em não falar a verdade, deixar oculto aquilo que a gente sente, se a gente teima em viver uma meia-verdade, que não existe meia-verdade, uma meia-verdade, na verdade, é só uma mentira mais bonitinha, não rompe, o mundo espiritual não responde. Tem uma parte em você nas trevas. E aí, como que a gente pode cultivar a integridade, gente? Aqui vou passar 4 características para você ser uma pessoa íntegra, que é a base da sabedoria, né? Nós vimos que a pureza, a sabedoria é pura e pureza significa integridade. Qual que é a base, então, da sabedoria? É você ser íntegro. Então, 4 características para você ter uma vida íntegra em Deus. A primeira coisa, cuide e seja fiel nas pequenas responsabilidades, nas pequenas coisas que Deus confia para nós. Muitas vezes tem gente querendo ir para o muito, mas não consegue ser fiel com Deus no pouco. Tem gente querendo assumir lugares, mas não consegue ser responsável e valorizar aquilo que Deus já deu. O negócio é que a gente não entende como é que é o coração do nosso Deus. O nosso Deus, gente, ele não tem um coração megalomaníaco, ele não fica impressionado. Uau, olha esse, quantos seguidores. Nossa, esse daqui, hein? Esse aqui está influenciando milhões. Com grandes governos, grandes. O atleta que quebrou recorde. Não, você tem uma coisa que impressiona o coração de Deus. É você dar valor àquilo que ele te deu, aquilo que ele confiou em você. Às vezes é uma vida que vai virar um rebanho. Às vezes é um projeto que aos seus olhos parece tão bobo. Às vezes é algo que brota no seu coração de ajudar alguém que ninguém está vendo, mas você está ali dando o seu melhor, fazendo com excelência, porque é o Senhor que te confiou aquilo. Então, uma pessoa íntegra é aquela que, como Zacarias 4:10 diz, ela não despreza os pequenos começos. Ela dá valor às pequenas responsabilidades, ela é fiel no pouco, né? Deus nunca começa do muito e nunca começa do pronto. O nosso Deus é um Deus de processos. O nosso Deus, ele é extremamente didático conosco, né? A palavra de Deus eu não vou lembrar agora, mas tem uma passagem, acho que em Provérbios, que fala assim que aquele que toma sua herança precipitadamente entra em ruína, é alguma coisa assim. Ou seja, a pior coisa é você entrar num lugar onde você não está preparado ainda. Não que você não mereça aquele lugar, mas você precisa estar pronto.
Algumas vezes eu já citei isso. O Lorenzo, a Valentina merecem, são meus filhos, eles merecem um carro? Merecem, são meus filhos. Se eu tiver condição de dar para eles, eu vou dar. Mas eu vou colocar o Lourenço para dirigir com 9 anos, com 10? Não, de modo algum. E arruinar a vida dele. Então, o Senhor, ele zela por esse nosso amadurecer, pelo nosso crescimento sadio e saudável. E a integridade faz parte do início de tudo. Ela é a base da nossa caminhada com Deus, né? A segunda coisa de integridade, gente, é diga não prontamente às tentações. Nós todos aqui sofremos tentações. Todos aqui temos fraquezas. Mas um segredo para você ser íntegro, viver de uma maneira reta diante de Deus, é você dizer não prontamente a uma tentação. Você não vai ficar se entretendo com a tentação, né? Às vezes, a tentação vencer a gente é uma questão só de tempo. Satanás não vem com aquele prato maravilhoso do nada escancarado que é uma tentação. É aos pouquinhos que ele vai minando a gente, que ele vai costurando, 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 até a hora que você vai ver, você está enlaçado naquilo. Então, o segredo é, veio uma tentação, corta. Sansão mesmo, a Lady falou, isso me fez lembrar Sansão de verdade. Sansão era um homem admirado. De repente, né, era um homem assim, um sanguíneo que conquistava todo mundo pelo jeito, aquela pessoa expansiva, que tinha um monte de fã ali. E de repente ele cobiçou quem não era para ele. Ficou brincando ali com as tentações e perdeu tudo que Deus tinha para a vida dele. Arruinou a vida. Então, assim, diga não prontamente às tentações, porque o não às tentações é um sim para Deus. É um sim de obediência imediata a Deus. E um não para Satanás, né? Treine os seus instintos. Se você sabe que você já teve problema com algo lá atrás, você não vai ficar brincando hoje só porque você acha que você venceu lá atrás. O diabo é esperto. Ele vai ficar tentando você exatamente naquela mesma situação. Ele pode até demorar, porque ele é super paciente também. Mas ele vai vir de novo com a mesma coisa, porque eu já disse para vocês que ele não tem criatividade. Ele usa as mesmas estratégias. E nós precisamos discernir. Discernir o que é ele é a mesma coisa, corta. Terceira coisa para manter a integridade: não separe a sua vida pública da sua vida privada. Nós, na igreja, somos muito tentados a fazer cara de santo, a ser o santarrão na igreja. A rota santidade e religiosidade em casa é um demônio. No trabalho, esquece da vida de Deus, com Deus. Não, aqui eu tenho que usar a roupa comportada. Lá não sei aonde eu posso andar que nem uma piriguete. Aqui eu tenho que segurar a língua. Mas lá no serviço não tem problema não, uma fofoquinha, não tem nada a ver, não. Maledicência não tem nada a ver, não. Um palavrão? Não, mas aqui todo mundo, ninguém vai me condenar. A gente tem que tomar muito cuidado. Nós precisamos entender que há uma nuvem de testemunhas nos observando no mundo espiritual. Tem que dar testemunho, independente de quem esteja vendo. Porque, gente, a verdade é que o caráter, você ter caráter, é você agir conforme os seus valores quando ninguém está olhando você. Quando ninguém está te vigiando. É você ser reta e justa quando não tem ninguém fiscalizando. É só você e Deus. É você devolver o troco quando ninguém percebeu. É você se retratar numa mentira quando ninguém sabia que era mentira, mas ele sabia que era mentira. É um temor no coração para viver de forma irrepreensível. Aliás, essa questão de você ser irrepreensível, né? Uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa perfeita. Uma pessoa que sabe voltar atrás.
Somos mesmo uma carta para o mundo. Lida, né? Eu até esqueci quem é que fala quem é que fala que nós devemos pregar a palavra e, se necessário, usar as palavras. Pregar o evangelho e, se necessário, usar as palavras. Porque as pessoas estão nos observando. E sem as pessoas nos observarem, ainda existe uma nuvem de testemunhas nos observando. Anjos ao redor, demônios ao derredor. Quarta característica para você ser uma pessoa íntegra: mantenha a sua consciência limpa. Não fique preso ao que os outros vão pensar. Pense no que Deus está achando com o seu comportamento. Tem um ditado que diz assim: minta para sua consciência, ela vai mentir para você. A gente tem uma tendência de só querer enxergar o que a gente quer. Aquilo que Deus está mostrando que é meio chato, a gente não quer. E só que se a gente mentir para nossa consciência, ela vai mentir para a gente, e daqui a pouco a gente vai estar chamando o certo de errado e o errado de certo. O nosso coração vai ficar volúvel a isso. E aí, como eu disse, uma pessoa irrepreensível não é aquela que não comete erros, mas aquela que sabe, né, dar uma marcha ré, ir lá e retratar o erro. É aquela que ouviu a consciência pesando, independente de quem tá vendo, eu vou lá e conserto. Deus, me ajuda a consertar aquilo. Quantas vezes, né, eu mesma já contei algo e de repente ali no meio da história inventei alguma coisa ou falei alguma coisa além. Eu vou lá e falo, não, peraí, não foi bem isso, foi isso, isso, isso. Passa um óleo de peroba na cara e vai, porque o mundo espiritual tá vendo a gente. E não adianta achar que falar bonito convence todo mundo, porque a unção só é liberada naquilo que tem verdade. No óleo que foi produzido à base do espremer, à base da cruz. Quando você não vai pelos seus desejos, você vai pela obediência a ele. Ser irrepreensível é você saber da marcha ré, se retratar. Cláudia, não tem jeito de eu consertar isso, tem jeito. Gente, Deus dá jeito para tudo. Se você não sabe como consertar uma situação, se você já disse, já ofendeu a pessoa, quantas vezes todo mundo sabe que eu sou sanguínea. Até Deus modular esse meu lado sanguíneo, olha, a gente demorou, fiz muita gente sofrer. Porque por mais que eu seja amorosa, carinhosa, espontânea e tal, eu também não tenho filtro. Aí tudo que eu penso, eu falo. E aí na hora da briga eu falo e nem penso se eu tô ofendendo ou não tô ofendendo. E aí, por muitas vezes, eu ofendi pessoas. Ofendi quem eu amava. E aí você vai precisar ter a humildade de orar ao Senhor e falar, Deus, me ajuda a resolver isso. Eu já até pedi perdão, mas o coração da pessoa está muito ofendido. Como eu poderia dizer para essa pessoa? Porque às vezes, olha como é que a gente quer se retratar, gente? A gente quer se retratar assim. Olha, me desculpa eu ter falado isso. Eu só falei porque você veio e falou tal coisa e tal coisa. Ou seja, a gente justifica a nossa fala para ficar menos ruim, sendo que se nós chegássemos para a pessoa sem condenar, sem falar nada do que ela está, né, sem acusar ela ali, e sem acusar, já vou ver aqui, Raíssa, lê para mim alguém aí o que a Raíssa perguntou, gente, porque eu tô na tela assim, eu não consigo ver o chat. E quando a pessoa faz isso com a gente, como proceder? Então, na verdade, a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Quando o Senhor nos deixa essa instrução, ele está dizendo: perdoai. É uma ordenança, não é um sentimento, não é uma opção, né? Se o outro nos ofendeu, se o outro nos ofendeu e não pediu perdão, nós vamos ter que perdoar do mesmo jeito, pedindo perdão ou não pedindo, porque é uma questão de obrigação nossa diante do Senhor, de obediência.
É a parábola lá do credor incompassivo. O rei vai e perdoa uma dívida sua, minha, que se a gente tivesse que pagar, como diz a parábola, só a nossa vida não pagaria. Tem que pegar os filhos, os bens, a esposa, os netos, para pagar essa dívida. E, de repente, aquele rei olha e tem misericórdia e fala: olha, faz o seguinte, vai em paz, sua dívida está perdoada. E aí, aquele homem que acabou de ser perdoado por uma dívida impagável, ele encontra o primeiro devedor dele e fala: paga o que você me deve. E aí, o que o rei faz? Pega essa pessoa que não perdoou o outro e joga ela para os atormentadores. Põe na prisão e deixa com que os verdugos fiquem lá com ela. Nós, quando não perdoamos, nós ficamos aprisionados. Nós ficamos aprisionados e sendo atormentados por demônios. Essa é a consequência da quebra dessa lei espiritual quando a gente não perdoa. Então, nós precisamos perdoar de qualquer jeito. Bom, aqui está dizendo que essa sabedoria, ela é pacífica, né? Em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos. Não é com alguns, é com todos. Ah, Cláudia, mas às vezes não tem jeito de ter paz com algumas pessoas. Tem jeito de você ter paz com outra pessoa, independente se aquela pessoa quer ter paz ou não com você. Você pode liberar o seu coração. Você pode liberar perdão na vida daquela pessoa. Você pode decidir cumprimentar aquela pessoa. Você pode decidir não guardar nada a respeito daquela pessoa. E se um dia ela se arrepender e vier diante de você, você já pode ter decidido, inclusive, de liberar perdão e restaurar aquilo, né? Por incrível que pareça, gente, a paz é uma arma de guerra. A Bíblia vai dizer em Romanos 16:20, e o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A Bíblia poderia dizer, e o Senhor Todo-Poderoso poderia dizer, e o Senhor dos exércitos, o Senhor, não, a Bíblia fala o Deus de paz. Porque no inferno não há paz. Mas Jesus, quando ele foi, ele disse: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, a paz libera a nossa, inclusive, identidade, porque a palavra de Deus vai dizer que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Faz a gente acessar uma paternidade de Deus quando nós somos pacificadores. Se a gente é sábio, se nós temos essa sabedoria que vem do alto, a gente não suscita a ira do outro. Né? A Bíblia fala que a palavra branda, ela desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira do outro. E aqui, gente, falando nisso, né, eu quero colocar aqui, pontuar 3 características que geram uma ira no outro, que causa uma animosidade, que causa uma briga, que traz uma sementinha de discórdia, uma sementinha de briga nos relacionamentos. O primeiro é comparação, o segundo é condenação e o terceiro é precipitação. Quando a gente compara as pessoas, quando a gente conversa, na nossa conversa, a gente compara a pessoa com outra, a gente fala, mas fulano é assim, bem que você podia ser assim também. A gente afronta nitidamente a identidade do outro. Nós ferimos o outro naquilo que é a essência dele. Quando eu digo Lorenzo aqui em casa, ele é sanguíneo. Ele não é uma criança de horário. Eu não sou uma criança de horário. Eu não sou uma criança, eu não sou uma pessoa de horário. Eu sou uma pessoa de função, de tarefa. Me dá uma função, me dá uma tarefa. O meu marido é uma pessoa de horário. A Valentina, que tem um temperamento melancólico, também é super metódica com horário. Ela tem a intergincana dela amanhã, ela já tá desde domingo falando pra gente o horário que ela tem que estar amanhã lá. E toda hora se preocupando com isso.
Mas se eu chego pro Lourenço e falo, por que você não é igual a sua irmã? Organizado, com horário. Eu vou ferir o coração dele. Não é sábio fazer isso. Porque ele não foi feito assim. Ele não tem que ser assim, porque Deus não o fez assim. Então eu não posso exigir do outro, né? Uns funcionam com horário, outros funcionam com tarefa. Um é organizado, metódico, o outro é mais artístico na cabeça dele. Daquele jeito que tá organizado. A Adriana, minha irmã que tá aqui, né? Olha, tabeliã, passou no concurso. Eu tenho meus cadernos. Não consigo fazer nada sem anotar. A Adriana assistia a aula e pegava a anotação de outras pessoas. Eu, para ler, eu tenho que ler a anotação que eu fiz na minha letra. Ela imprimia a matéria, pegava a matéria de outro, estudava e estava tudo de boa. Eu sou de um jeito, ela é de outro. Se a minha mãe começa a me cobrar para eu ser igual a ela ou ela igual a mim, a minha mãe me fere. Me fere profundamente, porque ela está comunicando para mim que eu não sou suficiente, que eu não sou aceita desse jeito, que tem um problema na minha essência. A condenação também é um grande problema. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz lá em Lucas 6:37: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Quem quer ser julgado aqui? Quem quer ser condenado? Mas todo mundo quer ser perdoado. Então, sempre que você condena alguém, você acaba machucando mais ainda a pessoa. A pessoa já está numa situação ruim. E você traz condenação para ela, você fere mais ainda, não edifica em nada. Não ajuda em nada a sua condenação. E o pior, né? A Bíblia vai dizer que quando a gente julga, a gente vai, no mundo espiritual, por quebrar esse princípio de não julgar, você está se colocando no tribunal de Deus para ser julgado da mesma forma. Você se vulnerabiliza no mundo espiritual para viver e fazer exatamente aquilo que você está condenando, aquilo que você está julgando. Diz Romanos 2:1: tu que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticais as mesmas coisas que condenas. Veja que na hora que você julga, o mundo espiritual já libera aquele mesmo julgamento, aquela mesma condenação para você, e você vai viver aquilo. É a famosa frase: língua fala, língua paga. É a famosa frase. 3, precipitação. Gente, essas 3 características traz contenda, traz briga, traz problema, traz animosidade nos relacionamentos. Precipitação. A Bíblia diz: peca quem é precipitado. No muito falar não falta transgressão. Então, né, quando a gente tira a conclusão precipitada, sem ouvir todos os lados, nós trazemos discórdia. A gente traz animosidade, né? Dentro do judiciário, se tem uma lei que é fundamental, né? Inclusive até a relação processual, a gente fala, ela faz um triângulo, ela triangulariza quando tem a citação do réu. Quando a outra pessoa que está sendo acionada conhece por aquilo que ela está sendo demandada e tem a oportunidade de dar o seu ponto de vista, tem a oportunidade de se defender por aquilo que ela está sendo apontada. Aliás, Provérbios 18:17 diz assim: o primeiro que começa o seu pleito, justo parece, mas vem o outro e o examina. Então, nunca, jamais a gente pode ser precipitado para concluir a respeito de algo sem ouvir os dois lados, sem ouvir as duas partes. A sabedoria traz esse equilíbrio para nós, traz esse cuidado.
de não sermos precipitados, né? O professor Cote fala, não é você ter um ponto de vista, é você ter a vista dos pontos. Você conseguir de enxergar de uma maneira macro. Tiago, então, continuando, ele diz, olha, ela é pura, né? Bondosa, moderada, repleta de misericórdia e bons frutos. Gente, quando a Bíblia vai falar moderada, no original, essa palavra, ela tem um, uma descrição assim de atencioso, delicado em considerar o sentimento do outro. Infelizmente, a gente tem a mania de quando a pessoa conta o dilema, a história dela para nós, nós temos a tendência de usar nossa autobiografia para tentar ajudar o outro. A nossa história. A gente acha que o outro está falando ali, eu estou sentindo isso. Ah, não, eu também já senti isso, eu já passei por uma situação parecida e tal. A gente tem mania de usar a nossa lente para o sentimento do outro. E isso é um equívoco, né? O pastor Cote fala, isso daí é a mesma coisa de ser inoculista e o oftalmo pegar o óculos dele e falar, Tó, você está precisando ver melhor? Tó, usa o meu. Não vai servir, é diferente. A gente precisa entrar no lugar do outro. A gente precisa conseguir enxergar a situação pelos olhos do outro, pelo olhar do outro. Né? A gente precisa ter compaixão. O que é a compaixão? É uma palavra de origem latina que significa sofrer com, compartilhar o sofrimento. A gente precisa entender o conflito do ponto de vista da pessoa. Por quê? Porque quando você entende o jeito do ponto de vista dela, você compreende a situação, aquela pessoa desarma. Nem sempre você entender a situação é concordar com a situação. Mas quando a pessoa está te contando algo que ela foi ferida, né? Digamos assim, alguém me ofendeu, alguém disse algo para mim que aquilo me machucou demais, e quando eu vou falar, eu choro. A pessoa que está me ouvindo, ela tem que entender a profundidade do que isso me feriu. Não adianta ela falar, mas o outro o outro só falou isso porque você agiu de tal forma, entendeu? Querendo minimizar o sentimento do outro, não tá certo. Então, por exemplo, assim, quando eu faço cura da alma e libertação, digamos, né? Quando eu vejo que a pessoa ela foi gerada dentro de um contexto que o pai e a mãe não queriam engravidar. E liberou uma espécie de rejeição na vida daquela criança. E aí a gente pontua lá, né, as 8 características de uma pessoa que tem rejeição na vida. E a pessoa se identifica com tudo. Como que a gente resolve isso no mundo espiritual? Cláudia, a gente resolve repreendendo, mandando embora, dizendo que não aceitam e trabalhando a mente para não se sentir mais rejeitada. Não, não é assim que a gente resolve. Uma coisa espiritual a gente resolve com coisas espirituais. Como que eu posso resolver uma situação dessa? A pessoa que foi rejeitada, primeiro ela precisa perdoar quem rejeitou ela. Só que como ela vai perdoar alguém que deveria amá-la e rejeitou? Então, você precisa caminhar com essa pessoa e mostrar para essa pessoa qual era o contexto desses pais. O que esses pais estavam vivendo naquele momento que eles ficaram tão preocupados e ficaram tão temerosos e tiveram tanto medo de ter um filho naquele momento. Quando você coloca a pessoa na situação do outro e ela consegue dimensionar e consegue visualizar, ela desarma. Eu lembro que eu fui fazer libertação numa moça que na hora que chegou a hora dela perdoar o pai e a mãe, ela não sofreu abuso, sofreu nada deles, mas foi mais um desamparo mesmo. Ela chorava.
de se tremer inteira. Eles não podiam ter feito isso comigo. Eles não podiam ter feito isso comigo. Então eu entendi que em nenhum momento ela se colocou no lugar deles. Ela não entendeu o que eles viviam, ela não sabia o que eles estavam vivendo para eles fazerem aquilo. Porque nós somos, sim, gente, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos decepcionáveis, nós somos tudo isso. Mas dentro de nós há uma centelha de Deus. Então, no fundo, todo ser humano tem uma bondade que emana. Tem vida de Deus aqui dentro de nós. Então, a gente precisa olhar o problema do outro na lente dele. Por quê? Quando você entende o outro, quando você chora ali junto com o outro, quando você compartilha daquele sofrimento, aquela pessoa. Só um minutinho, oi, filha. Tchau, meu amor. Boa tarde. Se você quiser, eu levo para você 9h30. Tá bom, eu levo, tá? Eu te acordo e te dou. Beijo. Desculpa, gente, a Valentina foi dormir. Imagina, meu amor. Entende? Então, assim, quando você entende o outro, você sofre junto, aquela pessoa se sente compreendida. Gente, tem gente que passa uma vida inteira, que às vezes a pessoa é curada no momento que ela é incompreendida. Porque ela foi tão julgada a vida inteira, tão condenada a vida inteira, que quando tem alguém que chora com ela ali, que compartilha com ela aquele sofrimento, que entende, ela fala: Meu Deus, até que enfim alguém me entendeu. E ela desarma. E aí, ainda que a postura dela esteja errada, você consegue confrontar ela em amor e ela vai receber aquilo que você está falando. Agora, quando você condena, quando você aponta o dedo, quando você fala assim, você acha que aquela pessoa vai receber? Não vai. A sabedoria, ela é tratável, amigável, né? Quando você é amigável, tratável, é no sentido de ser redutível, humilde, submisso, humilde, suficiente, tolerante, para ser redutível. E aqui, gente, é aquela pessoa que admite que nós somos diferentes e que você, de repente, não alcançou a maturidade que eu alcancei, mas por conta disso, porque eu tô vendo que você ainda é imaturo nisso, eu posso sim dar uns passos para trás para te ajudar a crescer, para te ajudar a amadurecer também. Qual é o nosso maior exemplo? O nosso maior exemplo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer lá em Filipenses que abre lá comigo em Filipenses, nós vamos ler essa passagem. Eu quero que você guarde no seu coração esse versículo. Eu acho que é Filipenses 3. Filipenses 3 que fala aqui. Peraí. Aqui, achei. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante a seres humanos. E na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Jesus se reduziu à forma humana. Ele saiu da glória de Deus, da glória que ele tinha em Deus, se reduziu à forma humana, e como homem, ele foi servo. E como servo, ele foi obediente até a cruz. E morreu, né? Sabe, muitas vezes é tão difícil para a gente dar alguns passos para trás, para conseguir tirar o outro daquele
lugar que ele tá atolado ali, que ele não tá conseguindo enxergar. E o nosso Jesus fez, nossa, ele é um exemplo tão maravilhoso, fez tanto por nós. Sabe, a gente quer salvar alguém, você quer salvar alguém? Desça. O evangelho não é um homem subindo até Deus, é o próprio Deus descendo até o homem. Que nós possamos ter ele como exemplo, nós possamos descer. E aí, Tiago diz assim, que essa sabedoria, ela é cheia de misericórdia e bons frutos. A misericórdia anda junto com os bons frutos. Eu já expliquei para vocês, misericórdia vem da palavra, né? Divide, vem do latim, divide duas expressões: mísero, miséria, cardio, coração. Colocar o coração na miséria do outro, né? Quando a gente exerce, diz uma frase assim, que é muito interessante, que a, a graça é você receber o bem que você não merece. E a misericórdia é você não receber o mal que você merece. Então, o Senhor, ele diz assim: quer ser sábio? Tenha misericórdia. Não enfatiza o erro da pessoa, sabe? A Bíblia vai dizer que a misericórdia é um princípio mais elevado. É algo de Deus. Satanás não é assim. A misericórdia é para quem é emocionalmente forte. Por quê? Porque o fraco é reativo. O fraco bateu, levou. Ignorou, também não faz questão. Mas o forte emocionalmente, aquele que já está num nível mais elevado, ele consegue amortecer as pauladas emocionais e agir no espírito oposto. E quando ele faz isso, ele quebra o espírito da discórdia, da confusão, da briga. Quando ao invés de retrucar, ele vai lá e pede perdão, mesmo estando certo, Satanás não consegue mais fazer nada. Quando ao invés de ferir, ele vai lá, abraça, acolhe, entende, Satanás não tem mais o que fazer. Ele não comeu a isca, ele não mordeu a isca, mas a misericórdia é um princípio mais elevado. A gente tem que estar ligado com o Senhor e sabendo que é Ele que está nos movimentando, não é nosso. E aí, por último, né? Peraí que eu anotei algo aqui, né? Ainda nesse tema de misericórdia. Provérbios 17:9. Vamos ler Provérbios 17:9, gente. Provérbios 17:9, só tem mais um tema, um ponto, tá, gente? A gente já vai acabar. Provérbios 17:9 diz assim: aquele que perdoa uma ofensa cobre a transgressão e demonstra amor. Mas aquele que joga no rosto separa os melhores amigos. Tem gente que mantém um arquivo morto na hora da discussão, na hora da briga, né? Mas você, esses dias mesmo eu estava discutindo com o Cristiano, eu estava irritada mesmo que eu estava fazendo um serviço doméstico, gente, estava muito irritada de limpar sapato. Pelo amor de Deus, só o sangue de Jesus. Limpei acho que 17 pares de sapato aqui em casa. Tava cuspindo fogo, ventando. E aí o Cristiano passou, falou alguma coisa pra mim, eu falei um monte de coisa, aí ele começou a já falar, retrucar. Eu falei, é isso aí, Cristiano, é isso aí mesmo. Eu sou o seu saco de pancada, sabe desde quando? Desde a época do namoro. Ele, o quê? Você tá falando alguma coisa da época do namoro, tipo, 17 anos atrás. Eu tava lá desenterrando, jogando na cara, entendeu, gente? Aqui tá dizendo, olha, perdoou, perdoou. Perdoou, perdoou, faz igual o Senhor, ele nem se lembra mais depois que ele perdoou. Cláudia, perdoar é amnésia? Não, perdoar não é amnésia, mas perdoar é você entregar a dívida para Deus, rasgar aquela promissória que o outro tem com você e não cobrar mais aquilo nunca mais. Né? Mas a gente mantém um arquivo morto e fica renovando a questão. Joga na cara. Tempos em tempos está jogando na cara.
Isso não cura relacionamento nenhum. Vai sempre ter problema. Então, tudo isso aqui que o Thiago está falando para a gente é um jeito da gente curar os relacionamentos, curar aquilo que está perdido, aquilo que está deteriorado. Tem um jeito, sim, bíblico. Porque quando você cumpre essa palavra, ela cumpre aquilo que ela foi designada para fazer. Você vive ela, não tem jeito. Você despedaça tudo que vê pela frente, tudo que Satanás fez, tudo que Satanás articulou, cai por terra. Porque você está vivendo, é o poder da palavra. Não é um poder seu. Ela cumpre o que lhe apraz. Aquilo que sai da boca de Deus cumpre o que lhe apraz. E faz aquilo que ele designou. E por último, para curar um relacionamento, não pode ter parcialidade nem hipocrisia. Aqui está dizendo, olha, tem que ser sem falsidade. Tem que ter verdade, gente. Né? A cultura da transparência, você ser transparente, é libertador. Eu direto me cobro para desenvolver isso, desenvolver essa cultura. Porque além do meu temperamento ser um temperamento, né, que você acaba nunca, é difícil de você dizer não para as pessoas, eu sempre estou falando sim, sim, sim para tudo, e muitas vezes eu fico sobrecarregada, e eu acabo me sacrificando pelas demandas do outro, por aquilo que o outro espera, pela expectativa do outro e tudo mais, acaba que eu sacrifico essa transparência. Então, eu tenho me policiado mesmo, colocado como um foco de vida, ser transparente. Se eu não consigo, eu vou falar, Deus, me ajuda, me dá as palavras certas para eu não ofender o meu irmão, mas eu vou falar, olha, eu não vou conseguir, né? Essa conduta de transparência é libertadora e era curadora. Porque quando a boca cala, a gente sempre fala esse jargão aqui. O corpo fala, se adoece. Mas quando a boca fala, o que está dentro, o que é verdade, o que é de forma transparente, o corpo sara. A Bíblia vai dizer: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, se a gente quer ter uma vida em Deus, de romper, de cura de relacionamento, saber lidar, que nós possamos olhar para essa passagem de Tiago e guardar no nosso coração tudo isso que é capaz de movimentar o mundo espiritual e mudar situações que todo mundo vai olhar e dizer: não, isso aí já morreu, isso aí não tem jeito mais não. Mas a palavra de Deus diz que a árvore, ainda que cortada, quando recebe água, diz a palavra, quando ela é regada, diz a palavra, não, ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas brotará e dará um renovo. Nosso Deus é um Deus de restauração, gente. Ele nunca, nunca vai querer divisão. Porque a divisão é um espírito maligno, é um demônio. Deus sempre vai querer restaurar. Deus sempre vai querer ter unidade. Gente, unidade é uma coisa muito cara. Sabe por que é caro ter unidade? Tá junto. Porque a gente precisa de humildade, a gente precisa de quebrantamento e de respeito. Respeitar o sentimento do outro. Respeitar o entendimento diferente do outro. Ser humilde para algumas vezes entender que o outro ainda não alcançou o que você alcançou, mas eu vou ajudá-lo a vir para esse lugar. Nem que para isso eu tenha que sacrificar aqui a minha vontade. Então, em nome de Jesus, eu creio, né? É uma palavra meio assim longa, mas foi uma palavra rema para minha vida. Foi uma palavra assim que quando eu ouvi, né, eu já logo identifiquei o que estava faltando para eu restaurar aquele relacionamento. Então, eu espero realmente que o Espírito Santo de Deus traga entendimento para o teu coração, coragem
para você definitivamente se comprometer e falar: não, Deus, eu decidi, eu quero que o Senhor, eu creio que o Senhor pode restaurar, me ajuda a viver isso, me ajuda a ser sábio. Lá em Tiago, né, vai dizer assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a ninguém lhe impropera. Usa essa expressão, passei muito tempo a entender isso. Mas essa palavra quer dizer que ele não nega para ninguém que pede. Você sabe o que é não negar para ninguém que pede sabedoria? Né? Então vamos pedir isso para o Senhor. Porque o Senhor, gente, eu não sei se vocês estão vendo isso, mas há uma atmosfera, uma onda de cura de Deus vindo para o mundo. O Senhor está curando a noiva. E nós precisamos ter esse tipo de relacionamento, um relacionamento não só maduro, mas curado. A gente precisa olhar para o outro e enxergar que o outro tem algo que eu não tenho. E que o ferro com ferro vai se afiando. E que o que ele pode me oferecer, eu não posso oferecer para ele muitas vezes, mas eu posso oferecer outra coisa que ele também não tem. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração. Toda vez que eu estou ministrando, a impressão que eu tenho, não sei se é na minha mente, assim, a impressão que eu tenho é que o pessoal não está entendendo, ou que eu estou sendo difícil de ser compreendida, mas enfim. Mas acho que não. Acho que o Espírito Santo de Deus, eu só tenho que liberar a palavra e o Espírito Santo de Deus que faz você entender aí do jeito que ele quer que você entenda. Amém?